Você já se perguntou quanto vale uma traição? 10 mil? Talvez. Mas quanto vale um casamento de 15 anos? Esta foi a pergunta que eu me fiz em cada uma das 12 vezes que encontrei batom na camisa do Roberto, perfume diferente na pele, ou mensagens apaixonadas no celular que ele esquecia desbloqueado. Meu nome é Helena, tenho 42 anos e para minha família sou apenas a idiota que aceita tudo por amor. Mas existe um segredo que transforma cada lágrima minha em investimento. Sabe aquele momento em que você está fazendo algo tão automático que seu corpo se move sozinho? Pois é, eu estava ali, batendo ovos para a omelete do Roberto. 3 ovos, uma colher de queijo ralado e aquela pitadinha de orégano que ele adora, enquanto minha mente vagava para o batom vermelho cereja que encontrei ontem na gola da camisa social dele. Não era o meu tom. Nunca uso vermelho cereja porque dizem que destaca minhas olheiras. E eu, com 37 anos e 15 de casamento, sei muito bem o que me cai bem. Vai voltar tarde de novo hoje, amor? Perguntei servindo o café dele exatamente como gosta, com aquela quantidade precisa de açúcar que só uma esposa dedicada saberia. Roberto nem levantou os olhos do celular, provavelmente apagando mensagens comprometedoras, e respondeu com reunião importante com cliente novo, tão ensaiado que quase acreditei. Quase. Eu sorri, aquele sorriso que aperfeiçoei ao longo dos anos, o sorriso de quem acredita em tudo. Você já se perguntou quanto trabalho dá fingir que não sabe de nada? O telefone tocou naquele momento perfeito para interromper o silêncio constrangedor que começava a se formar entre nós. Era minha mãe, Dona Solange, a única pessoa no mundo que sabe do meu pequeno projeto de investimento. E aí, filha? Já caiu na real ou ainda tá bancando a idiota? Disparou ela sem nem dar bom dia. Minha mãe nunca foi de rodeios, principalmente depois que pegou meu pai com a secretária há 30 anos e, em vez de chorar, pegou metade da empresa no divórcio. Mãe, dignidade não paga boleto, respondi baixinho, virando de costas para Roberto. Além disso, amor é sobre perdoar, não é mesmo? Assim que a porta bateu com a saída dele, sem beijo de despedida, é claro, corri para o notebook escondido na gaveta de cachecóis que Roberto jamais abriria. Acessei o aplicativo do banco e fiz mais uma transferência. Exatos 10 mil reais. A primeira do dia, possivelmente não a última. Comecei esse jogo há exatos 4 anos, quando peguei aquela conversa no WhatsApp com a Clarinha do RH. Cada traição, 10 mil. Cada mentira descarada, 10 mil. Cada noite que ele não voltou para casa, 10 mil. No meu diário de traições, uma planilha Excel impecavelmente organizada, adicionei uma nova entrada. 24 de março de 2025. Batom vermelho cereja, possivelmente Clarinha de novo. Desculpa, reunião com cliente. Valor, 10 mil. Total acumulado até agora, 1.930.000 reais. Quem disse que traição não pode ser um bom investimento? Parece loucura, não é? Mas espere até ver como mantemos as aparências nesse casamento de fachada. Você não vai acreditar no que acontece quando as visitas vão embora. Nosso apartamento na Bela Vista tem vista para o Parque do Ibirapuera, 3 suítes e aquela cozinha americana que vira e mexe aparece em revista de decoração. O casal Beatriz e Roberto Medeiros abrem as portas de seu lar perfeito, foi a manchete daquela matéria no ano passado. Se a jornalista soubesse que dormíamos em quartos separados há 2 anos, ele no quarto de hóspedes, por causa do ronco, talvez a matéria tivesse outro tom. Mas parte do jogo é manter as aparências, não é? Inclusive nos jantares mensais que damos para os amigos, onde todos comentam como ainda parecemos recém-casados após 15 anos. Gente, vocês não têm ideia do jantar que a Bia preparou ontem. Roberto é um homem de sorte, comentou Patrícia, minha amiga desde a faculdade, enquanto tomávamos café no shopping Iguatemi. Estávamos no nosso encontro mensal. Eu, Pat,
Camila e Mariana, esta última recém-divorciada, após descobrir que o marido tinha uma segunda família em Campinas. Sorte tem quem sabe o que está acontecendo debaixo do próprio nariz, rebateu Mari, olhando significativamente para mim. Eu apenas sorri e dei de ombros. O amor verdadeiro é sobre confiar, perdoar e seguir em frente. Respondi com a convicção de quem recita um mantra. Você já percebeu como as frases de efeito sobre amor são perfeitas para esconder o que realmente sentimos? O assunto mudou quando Joana, minha cabeleireira há mais de uma década, se aproximou para checar se estávamos bem servidas. Vocês não vão acreditar em quem esteve aqui ontem, começou ela, abaixando o tom de voz como quem conta um segredo de estado. Aquele engenheiro bonitão, marido da Beatriz, trouxe uma morena, apresentou como colega de trabalho, mas estava com a mão na cintura dela o tempo todo. Continuei sorrindo enquanto sentia meu estômago afundar. Joana seguiu detalhando como Roberto havia pedido o corte mais caro para a tal morena, provavelmente pago com nosso cartão conjunto. Mais 10.000 iriam mudar de conta hoje. Percebo que nunca dói menos, só aprendi a transformar a dor em algo mais lucrativo. Enquanto ainda estava sob o secador, com o barulho abafando qualquer conversa, discretamente peguei meu celular e fiz mais uma transferência. O saldo atual? 1.940.000, mais 60.000 e atingiria os 2 milhões. Às vezes me pergunto o que Roberto diria se soubesse que sua esposa, ingênua, aquela que ele acha que não entende nada de finanças, está praticamente milionária às suas custas. Seria cômico, não fosse trágico, ou seria trágico, não fosse cômico. A linha entre comédia e tragédia no meu casamento se borrou há tanto tempo que não sei mais distinguir quando estou rindo ou chorando por dentro. Você já sentiu isso? Como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, torcendo para que a protagonista finalmente tome uma atitude. Quase 2 milhões. E isso porque ainda não contei sobre meus métodos de espionagem caseira. Você não imagina até onde uma mulher traída com acesso à tecnologia pode chegar. Se existe uma coisa que aprendi nesses 15 anos de casamento e 4 de contabilidade criativa, é que o diabo mora nos detalhes, no caso do Roberto, literalmente. Desenvolvi um sistema infalível para monitorar suas traições sem jamais confrontá-lo diretamente. Primeiro, o compartilhamento de localização. Amor, fiquei tão assustada com aquele assalto no bairro. Podemos compartilhar a localização? Eu ficaria mais tranquila. Sugeri inocentemente há 3 anos. Roberto, provavelmente achando que eu era ingênua demais para checar onde ele realmente estava, concordou sem pestanejar. Mal sabia ele que eu checava religiosamente seus deslocamentos para o suposto escritório, que frequentemente se transformava em hotéis na região da Berrine. As senhas? Essas foram mais fáceis do que pensei. Roberto tem o péssimo hábito de usar variações da mesma senha para tudo. Aniversário dele seguido das iniciais da pessoa que está comendo no momento. Desculpe a vulgaridade, mas é exatamente como ele se refere às amantes nas conversas com amigos que já grampeei acidentalmente. Finjo ser completamente desligada sobre tecnologia. Nossa, o amor, como configura mesmo o Wi-Fi, enquanto memorizo cada dígito que ele digita despreocupadamente. Parece maldade da minha parte? Talvez, mas não mais maldoso que passar a noite com a Clarinha do RH enquanto sua esposa finge dormir esperando você voltar. Minha coleção de evidências crescia a cada semana. Recibos de joias que nunca recebi, encontrados no bolso de paletós enviados para a lavagem, reservas de restaurantes para 2 pessoas em dias que ele estava trabalhando até tarde. Porque os e-mails de confirmação sempre vão para o e-mail que compartilhamos. Até mesmo um cartão de Dia dos Namorados em pleno agosto. Sério, Roberto, pelo menos se esforce para esconder melhor. Cada nova descoberta era cuidadosamente fotografada, datada e arquivada. Não em um álbum de fotografia normal, quem faria isso? Mas em um álbum digital protegido por senha que carinhosamente apelidei de meu futuro ensolarado. E essa marca de batom aqui,
Me perguntou minha mãe ao visitar nosso apartamento e notar uma mancha suspeita na camisa que eu acabara de passar. Ah, deve ter sido quando esbarrei sem querer no provador da Zara. Respondi com uma risada. Esse tom até combina comigo, né? Solange apenas levantou uma sobrancelha, aquele olhar de quem sabe exatamente o que está acontecendo. Um dia essa conta vai chegar, filha, alertou ela, e espero que o saldo esteja a seu favor. Se ela soubesse que cada pequeno detalhe, cada evidência minúscula que Roberto deixava para trás, não apenas quebrava um pedacinho do meu coração, mas também engordava minha conta secreta. Você acha que isso me torna uma pessoa horrível ou apenas uma estrategista de longo prazo? O diabo mora nos detalhes? Bem, então eu devo ser uma especialista em demonologia a essa altura. Mas quando o assunto é dinheiro, as coisas ficam ainda mais interessantes. Roberto, acho que precisamos dar uma segurada nos gastos este mês. Comentei casualmente enquanto ele folheava uma revista de carros importados. Estávamos na sala. Ele esparramado no sofá de couro que custou o preço de um carro popular, eu fingindo interesse em um programa qualquer na TV. A verdade? Quanto menos dinheiro na conta conjunta, menos ele desconfiaria dos valores que sumiam regularmente. Como assim, Bia? Nunca tivemos problemas com dinheiro. Ele respondeu, sem tirar os olhos do Porsche na página. É incrível como homens que traem desenvolvem uma habilidade sobrenatural de não olhar nos olhos da esposa durante conversas importantes. Vocês já notaram isso? Os investimentos não estão rendendo como antes. Inventei, cutucando uma ferida que sabia que existia. Roberto sempre fingiu entender de finanças, mas, na verdade, nem sabia a diferença entre tesouro direto e poupança da Caixa. Além disso, tem aquela reforma no escritório que você fez mês passado. Na verdade, não houve reforma nenhuma. Mas também não houve trabalho até tarde naquelas 5 noites que ele não voltou para casa. Então estamos quites na contagem de mentiras, certo? Roberto fechou a revista com irritação. Justamente agora que preciso de um relógio novo? O Paulo apareceu com um Rolex na reunião da semana passada. Não posso parecer menos sucedido que ele. A discussão sobre o relógio se estendeu por semanas. Bia, é meu aniversário. 42 anos merecem um presente decente. Ele falava do Rolex como se fosse remédio para câncer, não um pedaço de metal para mostrar status. Acabei concordando com o presente absurdamente caro. Afinal, cada centavo gasto do nosso dinheiro conjunto significava menos dinheiro que ele notaria faltando. O irônico? Ele usou nosso cartão conjunto para comprar o tal relógio, e 2 semanas depois flagrei uma selfie dele sem o Rolex no pulso, no quarto de um hotel, com uma loira desconhecida usando apenas... Adivinhem? Um Rolex masculino dourado. Transferência imediata, 10 mil mais 40 mil, valor aproximado do relógio. Quem disse que presentes caros não voltam para nós de alguma forma? Foi no Fasano, aquele restaurante chiquérrimo na Oscar Freire, que tive um dos momentos mais constrangedores da minha vida, de esposa troféu. Roberto convidou clientes importantes para jantar, pelo menos foi o que ele disse. Percebi que eram apenas homens, todos com suas respectivas esposas, exceto um que trouxe uma sobrinha de 25 anos que o chamava de tio com uma piscadela. O garçom veio com a conta, astronômica, diga-se de passagem, e Roberto, com toda a sua confiança habitual, entregou o cartão Platinum. Senhor, este cartão foi recusado, informou o garçom discretamente, mas não discretamente o suficiente. O silêncio na mesa foi sepulcral. Vocês conseguem imaginar a cara de Roberto? Como um balão furado, seu ego murchou visivelmente. Deve haver algum engano, ele gaguejou, o rosto vermelho como pimentão. Deixa que eu resolvo, amor, falei docemente, tirando o meu cartão pessoal da bolsa, cartão vinculado à minha conta secreta, obviamente. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Mais tarde, no carro, veio o interrogatório que eu já esperava. Como isso aconteceu? Para onde está indo nosso dinheiro? Dei de ombros, ensaiando minha melhor expressão de esposa confusa. Não sei, amor. Talvez sejam aquelas compras online que você faz sempre?
Ou os jantares de negócios que têm aumentado ultimamente? A ironia de sugerir que suas escapadas românticas estavam drenando nosso dinheiro, quando na verdade era eu quem estava desviando sistematicamente. Era tão deliciosa que quase deixei escapar uma risada. Quase. Você já sentiu aquela mistura estranha de culpa e satisfação, como quando come o último pedaço de chocolate escondido da dieta? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. Um Rolex perdido e um cartão recusado depois, você pensaria que Roberto não poderia me surpreender mais, certo? Ah, querida, espere só para conhecer Carolina. Minha rotina de detetive particular não remunerada incluía checar os bolsos das calças de Roberto antes de colocá-las para lavar. Foi assim que encontrei um pequeno papel dobrado com capricho, nota fiscal de uma joalheria no shopping JK. Um anel de safira e diamantes, 32.800, com a inscrição para Carolina, com todo o meu amor eterno. Eterno? Eterno? 15 anos de casamento e o máximo que ganhei foi um conjunto de panelas no nosso aniversário de 10 anos, que, aliás, eu mesma usei para preparar a comida para os amigos dele. Meu coração deu um tropeço e depois disparou numa corrida frenética. Não era ciúme. Juro que não era. Era pura indignação misturada com uma curiosidade quase doentia. Quem diabos era Carolina? Passei a semana inteira obcecada. Carolina do marketing? Improvável. Ela era casada e tinha 3 filhos. Carolina da recepção? Muito jovem, mas uma possibilidade. A prima Carolina da família Medeiros? Ah, seria nojento, mas não impossível. Cheguei ao ponto de criar uma planilha, sim, outra, listando todas as Carolinas que cruzaram nosso caminho nos últimos anos. Cada nome recebia uma pontuação baseada em 1. Quanto Roberto olhava para ela. 2. Se ela retribuía o interesse. 3. Se tinha o tipo dele, morena, pernas longas, QI inferior ao dele. A lista chegou a 17 Carolinas. 17. Quem diria que esse nome era tão popular? Ou será que Roberto tinha um fetiche específico por mulheres chamadas Carolina? Já pensou se ele só traía com mulheres de mesmo nome para não se confundir ao gemer no escuro? A descoberta veio de onde eu menos esperava. Instagram. Roberto nunca foi de postar muito, mas entrou naquela fase homem de meia-idade descobrindo redes sociais. Começou a seguir uma personal trainer chamada Surpresa Carolina. Stalkeei o perfil dela como uma adolescente obcecada. Cada foto curtida por ele, cada comentário genérico tipo incrível trabalho. Sério, Roberto? Tão criativo. A prova final veio quando ela postou um story usando um anel de safira idêntico ao da nota fiscal, com a legenda presente de alguém especial. Não precisava ser Sherlock Holmes para juntar as peças. Naquela noite, abri o aplicativo do banco e, em vez dos habituais 10 mil, transferi 100 mil para minha conta secreta. Taxa de emergência emocional. Registrei na planilha. Afinal, descobrir que seu marido está potencialmente apaixonado, ele nunca usou a palavra eterno comigo, merece uma compensação extra, não é mesmo? Foi a primeira vez em anos que chorei de verdade. Não aquele choro controlado de filme romântico, mas um choro de soluços, daqueles que saem das entranhas. Sentada no chão do banheiro, com o celular nas mãos mostrando a foto da tal Carolina, jovem, bonita, com aquele corpo que só a academia 6 vezes por semana consegue produzir. Me peguei questionando tudo. O que estava fazendo com minha vida? Valia a pena continuar nesse casamento falido, juntando dinheiro em segredo, enquanto Roberto se apaixonava por outra pessoa? Ou pior, e se ele decidisse abandonar tudo para ficar com ela? Meu plano dependia dele continuar no casamento, continuar traindo, continuar alimentando minha conta secreta. Ironicamente, eu precisava que ele continuasse sendo um canalha para meu plano funcionar. O que isso dizia sobre mim? Estava me tornando tão calculista quanto ele? Você já se pegou torcendo pelo pior apenas porque o pior se encaixava melhor nos seus planos? 100 mil de uma vez. Talvez você ache que exagerei, mas isso não foi nada comparado ao susto que tive quando ele apareceu com uma pasta de documentos financeiros. Será que tudo estava prestes a desmoronar?
Quando Roberto chegou em casa naquela quinta-feira, com uma pasta de documentos debaixo do braço e aquela expressão séria que ele acha que o faz parecer importante, na verdade só o faz parecer constipado, soube imediatamente que algo estava errado. Ele nunca trazia trabalho para casa. O escritório era seu álibi perfeito para noites longe de casa. Beatriz, precisamos conversar sobre nossas finanças, anunciou ele, abrindo a pasta sobre a mesa da cozinha. Meu estômago afundou como elevador com cabo partido. Ele tinha descoberto? Foram os 100 mil de uma vez só? Foi algum extrato que esqueci de apagar? Claro, amor, respondi com a voz mais calma que consegui produzir, enquanto meu cérebro gritava em pânico e já planejava rotas de fuga para o Uruguai. Não estou entendendo para onde está indo nosso dinheiro, disse ele, espalhando extratos bancários pela mesa. Tinha feito uma verdadeira investigação, com itens destacados em amarelo e tudo. Quase fiquei impressionada com tanto esforço. Se ele dedicasse metade dessa energia ao nosso casamento, talvez não estivéssemos nessa situação. Os gastos estão maiores que a renda, a conta conjunta está minguando e não consigo identificar o problema. Ele parecia genuinamente confuso. Posso ver seu celular um instante? Quero conferir se não há cobranças indevidas no seu cartão. Meu coração quase parou. Meu celular, meu precioso celular, com o aplicativo do banco e todas as evidências do meu esquema financeiro. Agora? Está carregando no quarto. Menti, pensando freneticamente em como ganhar tempo. Acho que a bateria estava acabando. Enquanto ele continuava analisando papéis, inventei a história mais maluca sobre investimentos. Lembra daquele fundo imobiliário que você me sugeriu? Acho que não está performando bem. Roberto nunca havia sugerido qualquer investimento. O máximo que ele sabia sobre finanças era como gastar dinheiro com amantes. Mas ele mordeu a isca. Os homens têm essa incrível capacidade de acreditar que foram responsáveis por ideias que nunca tiveram. Ah, sim, aquele fundo. Falei que era arriscado, não falei? Concordei, parecendo arrependida. Você sempre entendeu mais de finanças que eu, Roberto. Seu ego inflou como um balão de festa e viu o perigo se afastando temporariamente. Ele adorava se sentir superior, especialmente em assuntos masculinos como dinheiro. Bom, vamos ter que reavaliar nossos gastos, mas confio em você para resolver isso, concluiu ele, fechando a pasta. Você sempre cuidou bem da nossa casa. É a única pessoa realmente honesta na minha vida. A ironia dessa frase quase me fez engasgar com o chá que estava bebendo. Roberto me deu um beijo na testa, o máximo de intimidade que tínhamos nos últimos meses, e anunciou que tinha uma reunião noturna com fornecedores. Às 21h de uma quinta-feira? Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Assim que a porta fechou, corri para o notebook e verifiquei todas as minhas trilhas digitais. Tudo seguro por enquanto. 10 mil a mais foram transferidos da nossa conta para a minha. O descrição dessa vez? Taxa de estresse por quase ser descoberta. O engraçado? Mesmo com todo o medo, senti uma pontada de adrenalina. Como se estivesse em um filme de espionagem, só que em vez de segredos de Estado, estava protegendo meu plano de aposentadoria antecipada, financiado por traições. Você já sentiu essa adrenalina de quase ser pego fazendo algo proibido? É viciante, não é mesmo? Incrível como os homens acreditam facilmente que entendiam de finanças, não é? Mas o que acontece quando surge um homem que realmente enxerga através da sua fachada? Foi aí que conheci Lucas. Foi numa terça-feira qualquer, daquelas em que você sai para levar o lixo ainda de pijama porque acha que ninguém vai te ver às 8h, que conheci Lucas. Eu estava no corredor, lutando com 3 sacos de lixo, um deles contendo cartas rasgadas de cobrança que escondi de Roberto, quando a porta do 702 se abriu. Precisa de ajuda? Perguntou uma voz grave que me fez pular de susto. Virei-me e lá estava ele. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de leitura pendurados na gola da camiseta e um sorriso que não via há tanto tempo, o tipo de sorriso que chega aos olhos. Sou o Lucas. Me mudei semana passada.
ele disse, pegando 2 sacos de lixo da minha mão. E eu, genialmente, respondi: sou Beatriz, estou de pijama de unicórnio. Depois desse início nada promissor, Lucas e eu desenvolvemos uma espécie de amizade de corredor. Cruzávamos no elevador e conversávamos sobre o tempo, super original, sobre o síndico rabugento, ótimo assunto, e, eventualmente, sobre livros. Descobri que ele era professor de literatura na USP. O que mais me impressionou? Ele realmente olhava para mim quando conversávamos. Não para o celular, não para o relógio, não para alguma mulher passando, para mim. Nem lembrava mais como era isso. Uma manhã, ele me convidou para um café. Apenas um café entre vizinhos, garantiu. Aceitei sem pensar muito. Afinal, era só um café, certo? Roberto estava viajando com a equipe, leia-se, provavelmente com Carolina, para Florianópolis, então que mal faria? O café se transformou em almoço que se estendeu até quase hora do jantar. Lucas era recém-divorciado. Ela decidiu que preferia meu melhor amigo, contou sem drama. Pai de 2 adolescentes que moravam com a mãe e tinha aquela qualidade rara de fazer perguntas e realmente se interessar pelas respostas. Você sempre sorri, mas seus olhos parecem tristes, observou ele, me pegando completamente desprevenida. Ninguém tinha notado isso antes. Nem minhas amigas mais próximas, nem minha mãe super observadora. Senti minhas defesas ruindo como castelo de areia na maré alta. Meu marido, comecei, e de repente estava contando tudo. Bem, quase tudo. Omiti a parte do desvio sistemático de dinheiro. Até eu sei que não é um assunto para primeiro encontro. Primeiro encontro? De onde veio esse pensamento? Foi no estacionamento, quando Lucas se ofereceu para me acompanhar até meu carro, que aconteceu. Um silêncio diferente se instalou entre nós, daqueles que parecem carregados de eletricidade. Ele tocou meu braço de leve. Eu olhei para cima. Nossos rostos se aproximaram, como naquelas cenas de filme em câmera lenta. E então, pimba! Meu celular tocou com a música tema de O Exterminador do Futuro, o toque que coloquei para Roberto. Pulei para trás como se tivesse levado um choque. Preciso atender, gaguejei, sentindo meu rosto queimar. Lucas assentiu, dando um passo para trás. Nunca senti tanto ódio de um aparelho eletrônico na minha vida. Mais tarde, em casa, sozinha na nossa cama king size, transferi 10.000 da conta conjunta para a minha própria. Motivo? Multa por quase trair. Porque, no fundo, eu era tão culpada quanto Roberto? Ou porque, diferente dele, eu ainda tinha algum tipo de consciência? Vai entender. Uma multa por quase trair. Patético, não é? Mas se você acha que isso foi triste, espere até saber como passei nosso aniversário de 15 anos de casamento. 15 anos de casamento merecem uma comemoração à altura, certo? Pelo menos foi o que pensei quando reservei mesa no Páreo, aquele restaurante caríssimo com lista de espera de 3 meses. Comprei um vestido novo, preto, justo nos lugares certos, com um decote que não usaria normalmente. Agendei cabeleireiro, manicure, o pacote completo. Em casa, preparei o cenário perfeito. Velas aromáticas, champanhe no gelo, até aquelas pétalas de rosa que vi numa cena de novela. Ridículo? Talvez. Mas algo dentro de mim ainda acreditava que nosso casamento poderia ser salvo, que por trás do Roberto Cafajeste ainda existia o homem por quem me apaixonei. 15 anos não se jogam fora assim, não é mesmo? Ou talvez eu só quisesse provar para mim mesma que tentei de tudo antes de desistir definitivamente. Às 19 horas, recebi a mensagem que, sinceramente, já esperava. Emergência no escritório, não me espere para jantar. Nem um feliz aniversário de casamento, nem um sinto muito, nada. Fiquei olhando para o celular por uns bons 5 minutos, sentindo uma mistura estranha de decepção e alívio, porque, convenhamos, jantares românticos forçados são constrangedores mesmo quando as 2 pessoas querem estar lá. Por impulso, abri o Instagram. E lá estava, Roberto, meia hora atrás, marcado no restaurante Figueira Rubaiyat,
por uma tal de Magali Costa 86. A legenda: Noite especial com alguém especial. A cara de pau! Nem se deu ao trabalho de pedir para ela não postar, ou, no mínimo, não marcá-lo. Era como se ele quisesse ser descoberto, como se já não se importasse mais com as aparências. Emergência no trabalho, é? A emergência tem nome, sobrenome e está publicando fotos com você no Instagram. Digitei e apaguei umas 10 vezes. Em vez de enviar a mensagem, abri uma garrafa de vinho, a boa, aquela que Roberto guardava para ocasiões especiais, e me servi uma taça generosa. Depois outra. Na terceira taça, estava tendo uma conversa em voz alta comigo mesma. 15 anos, Beatriz. 15 anos jogados fora por causa de uma emergência no trabalho. Ri da minha própria piada, um riso meio histérico. Olhei para as velas derretendo, para o champanhe no gelo que já não estava tão gelado assim, para o vestido novo que tinha colocado com tanto cuidado. O que uma mulher normal faria nesse momento? Ligaria para as amigas? Confrontaria o marido? Jogaria as roupas dele pela janela? Abri o aplicativo do banco e fiz uma transferência especial, 50 mil. Na categoria Motivo, escrevi: bônus de aniversário de casamento. Afinal, se ele podia comemorar a data à sua maneira, eu também podia, não é? Sentei-me à mesa posta para 2, servi-me do salmão que tinha preparado com tanto carinho e brindei comigo mesma, ao futuro. Naquela noite, pela primeira vez, não chorei. Enquanto mastigava cada garfada daquele jantar solitário, um plano começava a se formar na minha cabeça. Eu tinha quase 2 milhões de reais guardados. Roberto claramente não se importava mais nem em disfarçar suas traições. Talvez, só talvez, estivesse na hora de dar o próximo passo. Você já teve aquele momento de clareza em que finalmente percebe que merece mais? Pois é, eu estava tendo o meu, embalada por vinho caro e salmão ao molho de maracujá. Uma garrafa de vinho caro, um jantar para 2 com apenas um presente e 50 mil a mais na minha conta. Quase um bom negócio se não fosse pela solidão. Mas o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Nunca pensei que meu meticuloso plano de anos poderia ser desmascarado por algo tão banal quanto um notebook com bateria fraca. Num sábado à tarde, Roberto entrou no escritório improvisado que montamos no quarto de hóspedes, que agora era praticamente o quarto dele. Meu notebook pifou e preciso terminar essa apresentação para a segunda. Posso usar o seu? Congelei no meio da sala, a xícara de café paralisada a meio caminho da boca. Meu notebook. Onde eu deixava todas as minhas planilhas de controle financeiro. Onde o aplicativo do banco estava salvo com senha automática. Onde tinha uma pasta literalmente chamada Traições de Roberto, Contabilidade. Sério, eu deveria ganhar um prêmio pela minha capacidade de me autossabotar. Claro, gaguejei, tentando disfarçar o pânico. Só deixa eu... salvar algumas coisas que estava fazendo. Corri para o quarto, fechei a porta, provavelmente parecendo uma maluca, e comecei a apagar freneticamente o histórico, fechar aplicativos, renomear pastas. Tudo bem aí? Roberto gritou do corredor. Só um minutinho, estou organizando umas fotos pessoais, respondi, tão convincente quanto uma criança com a boca suja de chocolate negando ter comido o doce. Para piorar, o notebook decidiu naquele exato momento fazer a atualização mais lenta da história da computação. Uma barra de progresso zombava de mim. 2% concluído. Sério? Comecei a considerar opções desesperadas. Jogar o notebook pela janela? Fingir um desmaio? Iniciar um incêndio de pequenas proporções como distração? Por algum milagre da tecnologia, consegui fechar tudo a tempo e entregar o notebook para Roberto com um sorriso tão forçado que meu rosto doía. Está tudo bem? Ele perguntou, me olhando com suspeita. Você está toda vermelha e... suando? Passei a mão pelo rosto, percebendo que realmente estava encharcada de suor. Acho que estou com um pouco de febre, menti, tossindo de forma pouco convincente. Deve ser aquela gripe que está circulando.
Roberto deu de ombros. A preocupação marital claramente não era seu forte. E se trancou no escritório com meu notebook. Passei as 2 horas seguintes andando pela casa como uma barata tonta, imaginando 1000 cenários catastróficos. E se eu não tivesse fechado algum arquivo? E se o histórico não tivesse sido completamente apagado? E se o aplicativo do banco abrisse sozinho, como às vezes acontecia? Quando Roberto finalmente saiu do escritório e me devolveu o notebook, estudei seu rosto em busca de sinais. Raiva? Surpresa? Desconfiança? Nada. Apenas o tédio habitual. Obrigado, ele disse, pegando as chaves do carro. Vou encontrar os caras para assistir ao jogo. Os caras? Que caras? Roberto não tinha amigos homens desde a faculdade, mas apenas assenti, abraçando meu notebook como se fosse um filho que acabara de escapar de um sequestro. Quando a porta fechou, corri para verificar os danos. Tudo parecia intacto. Suspirei de alívio, mas algo no olhar de Roberto antes de sair me incomodou. Às vezes sinto que você esconde algo de mim, Bia. Ele tinha comentado casualmente enquanto pegava as chaves. Quase ri na cara dele. Eu escondia algo? O homem que tinha pelo menos 3 amantes simultâneas achava que eu estava escondendo algo? A ironia era tão grande que por um segundo, só um segundo, considerei contar tudo. Imagina a cena. Sim, querido, escondo algo. Aproximadamente 2 milhões de reais que eram seus e agora são meus. Ah, e sei sobre Carolina, Magali e todas as outras. Bom jogo? Você já sentiu vontade de explodir uma bomba só para ver os destroços? Já passou por aquele momento de puro pânico em que toda a sua vida pode desmoronar por causa de um notebook? Pois é, mas aquilo foi só um ensaio para o verdadeiro ultimato que estava prestes a receber. Se existe uma coisa que minha mãe Solange não tem, é papas na língua, e também não tem o que chamamos educadamente de senso de oportunidade. Foi por isso que, numa terça-feira comum, ela decidiu me fazer uma visita surpresa. Estava passando pelo shopping Cidade Jardim e resolvi comprar uns docinhos para você, anunciou ela, entrando no meu apartamento como um furacão categoria 5. Tradução: ela veio checar se eu já tinha tomado juízo e mandado Roberto pastar. O problema? Ela chegou exatamente no momento em que Roberto saía do elevador de mãos dadas com uma morena que definitivamente não era eu, nem Carolina, nem qualquer outra das suas amigas catalogadas na minha planilha. Imagina a cena. Minha mãe parada na porta, sacola de doces na mão, assistindo meu marido praticamente engolindo a boca de outra mulher a menos de 10 metros de distância. Ora, se não é o Roberto, disse minha mãe com aquele tom que faz homens adultos se sentirem crianças pegos roubando biscoito. Roberto congelou, a morena, que claramente não fazia ideia de quem era Solange, continuou sorrindo como uma idiota. Dona Solange? Ele gaguejou, largando a mão da moça como se fosse radioativa. Que surpresa! Minha mãe apenas sorriu, aquele sorriso de quem está prestes a servir a cabeça de alguém numa bandeja. Surpresa mesmo! Respondeu ela, entrando no apartamento e me puxando para dentro. A última coisa que vi foi o rosto pálido de Roberto e a expressão confusa da morena enquanto a porta se fechava. Confesso que aquele momento quase valeu todos os anos de humilhação. Agora chega, Beatriz. Minha mãe disparou assim que estávamos sozinhas. Ou você termina com esse cafajeste, ou eu mesma conto tudo para ele. Sentei-me no sofá, estranhamente calma. Talvez porque, no fundo, eu já soubesse que esse momento chegaria. Contar o quê, exatamente? Perguntei, fingindo inocência. Que ele é um traidor? Acho que ele já sabe disso, mãe. Solange revirou os olhos com tanta força que temi que ficassem presos para sempre olhando para dentro do crânio. Não, sua boba. Contar para a amante que você sabe de tudo, que ele é casado, que você está sendo feita de idiota na porta do seu próprio apartamento. Ela andava de um lado para outro da sala como um general planejando estratégia de guerra. Esse homem está acabando com a sua dignidade, filha.
Que exemplo você está dando para suas sobrinhas? Que uma mulher deve aceitar qualquer coisa por amor? Observei minha mãe por um momento, admirando sua indignação genuína. Não contei para ela sobre o dinheiro. Ainda não. Mas naquele momento, algo estalou dentro de mim. Ela estava certa. Não sobre contar para a amante, honestamente, coitada. Provavelmente era só mais uma vítima do charme barato de Roberto. Mas sobre a dignidade. Não era mais sobre o dinheiro, era sobre mim. Sobre quanto mais eu conseguiria suportar essa farsa de casamento antes de me perder completamente. Abri o aplicativo do banco discretamente. Saldo: 2.340.000. Quase 2,5 milhões. Dinheiro suficiente para recomeçar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Você está certa, mãe. Falei finalmente. Está na hora de terminar esse plano e sair desse casamento. Os olhos de Solange se arregalaram. Acho que ela esperava mais resistência da minha parte. E o que você quer dizer com terminar esse plano? Perguntou ela, franzindo a testa. Apenas sorri. Algumas surpresas são boas demais para serem reveladas antes da hora. Você já sentiu aquela certeza absoluta de que está prestes a virar uma página importante da sua vida? Minha mãe sempre teve um timing terrível, mas desta vez até que foi providencial. 2.340.000 no banco e uma decisão finalmente tomada. E agora? Era hora de chamar os profissionais. Primeira regra para terminar um casamento de 15 anos com um homem narcisista e infiel. Nunca, jamais, haja no impulso. Segunda regra, tenha um excelente advogado. Foi por isso que no dia seguinte ao ultimato da minha mãe, marquei consulta com doutora Renata, especialista em divórcios litigiosos e famosa por não deixar nem as meias do marido para trás. Seu escritório na Faria Lima gritava: aqui nós cobramos caro, mas entregamos resultados. Todo decorado em tons de cinza, com aquelas cadeiras modernas que são bonitas, mas que você nunca consegue descobrir como sentar direito. Então, senhora Beatriz, qual é a situação? Perguntou ela, ajeitando os óculos de armação vermelha que combinavam perfeitamente com suas unhas. Meu marido me trai há anos e eu desviei quase 2,5 milhões da nossa conta conjunta como compensação, despejei de uma vez. Para crédito da doutora Renata, ela não piscou nem demonstrou surpresa. Apenas fez uma anotação em seu bloco. Entendo. E esses desvios foram documentados? Deus, como eu amo pessoas práticas. Abri minha bolsa e entreguei um pendrive. Aqui está cada transferência, cada evidência de traição correspondente, tudo organizado por data, valor e categoria. Ela ergueu uma sobrancelha ao ver a pasta Investimentos em Carolina, mas não comentou. Depois de alguns minutos analisando meus arquivos no computador, ela sorriu. Não um sorriso caloroso, mas aquele tipo de sorriso que crocodilos dariam se pudessem sorrir. Senhora Beatriz, a senhora é meticulosa. Isso vai nos ajudar muito. As 2 semanas seguintes foram de preparação intensa. Enquanto Roberto continuava sua vida dupla, ou seria tripla, quádrupla, perdi a conta, eu organizava silenciosamente minha fuga. Primeiro, o apartamento. Encontrei um lugar charmoso em Pinheiros, longe o suficiente do nosso bairro atual para não esbarrar com conhecidos, mas perto o bastante do metrô para facilitar minha vida. Mobiliado, com planta aberta e uma sacada pequena onde eu já me imaginava tomando café nas manhãs de domingo. Paguei 6 meses adiantados em dinheiro. Segundo, os documentos. Certidões, escrituras, apólices de seguro. Tudo organizado em pastas coloridas. Sim, sou aquele tipo de pessoa. Terceiro, e talvez mais importante, as provas. Todas as conversas salvas, fotos de encontros, notas fiscais de presentes, registros de ligações. Um arquivo de PDF com 164 páginas que eu carinhosamente apelidei de O Livro das Traições. Na noite anterior ao grande dia, sim, eu literalmente marquei no calendário, dia de divórcio. Sentei-me na nossa cama king size pela última vez e escrevi uma carta. Não um textão dramático cheio de acusações.
Roberto não merecia tanto do meu tempo ou energia. Apenas algumas linhas explicando o que eu havia feito com o dinheiro, por quê e onde ele poderia encontrar a cópia de todas as evidências que eu tinha contra ele. Um arquivo adicional, caso ele pensasse em contestar o divórcio. Enquanto escrevia, percebi que não sentia mais raiva, nem tristeza, apenas uma estranha gratidão. Sem as traições dele, eu nunca teria descoberto minha própria força, nunca teria economizado tanto dinheiro, nunca teria percebido que merecia mais. Será estranho agradecer a alguém por ter sido um péssimo marido? Talvez. Mas no fim das contas, as ações dele me libertaram de maneiras que ele jamais imaginaria. Você já se pegou agradecendo mentalmente a pessoa que te machucou, porque sem ela, você nunca teria se tornado quem é hoje? Uma advogada implacável, um apartamento secreto e 164 páginas de traições documentadas. Faltava apenas um ingrediente para finalizar meu plano: uma última e simbólica transferência. Para a minha última ceia com Roberto, decidi preparar o jantar que servi na primeira vez que ele veio à minha casa, quando éramos apenas 2 jovens apaixonados. Lasanha à bolonhesa, aquela com molho caseiro que fica cozinhando por horas, enchendo a casa com um cheiro que é pura nostalgia. Coloquei a mesa com capricho, abri uma garrafa de vinho tinto, não o mais caro, guardei esse para mim mesma. E até me vesti com esmero, um vestido azul que ele uma vez disse que combinava com meus olhos. Não era para seduzi-lo, nem para fazê-lo se arrepender. Era uma espécie de ritual de despedida para a Beatriz que fui um dia. A mulher que acreditava que amor era suportar qualquer coisa. Que ocasião especial é essa? Perguntou Roberto ao chegar em casa e encontrar o cenário montado. Ele parecia genuinamente confuso, como se jantar com a própria esposa fosse algo extraordinário. E, convenhamos, nos últimos anos havia se tornado o mesmo. Só quis fazer algo diferente, respondi com um sorriso. Ele me olhou com desconfiança. Roberto sempre foi bom em detectar quando algo estava fora do lugar. Você está estranha ultimamente, mas alegre. O fato de minha alegria parecer suspeita dizia muito sobre nosso casamento, não? Talvez eu tenha percebido algumas coisas, respondi enigmaticamente, servindo o vinho. Sobre nós, sobre o que quero da vida. Ele relaxou visivelmente, provavelmente pensando que eu finalmente estava aceitando nossa situação. Homens como Roberto têm essa incrível capacidade de interpretar tudo da maneira mais conveniente para eles. O jantar transcorreu surpreendentemente bem. Falamos sobre coisas neutras, o novo síndico do prédio, o restaurante que abriu na esquina, a série que todo mundo estava assistindo. Era quase como se fôssemos um casal normal tendo uma noite tranquila. Quase. Porque enquanto Roberto falava sobre sei lá o quê, minha mente estava a quilômetros de distância, revisando mentalmente minha lista de coisas a fazer no dia seguinte. Parte de mim se perguntava se ele sentiria minha falta, se perceberia o vazio que eu deixaria, ou se simplesmente seguiria para a próxima vítima, talvez transformando Carolina ou qualquer outra em oficial. Uma pontada de algo que poderia ser ciúme me pegou desprevenida. Não era ciúme romântico. Esse havia morrido há anos. Era mais um sentimento de propriedade, aquela ideia boba de, se não é meu, não pode ser de outra pessoa. Ridículo, eu sei. Depois que Roberto saiu, sim, ele ainda inventou uma desculpa para sair depois do jantar, algo sobre verificar uns relatórios no escritório às 22 horas de uma sexta-feira. Sentei-me na varanda com meu notebook. Abri o aplicativo do banco pela última vez como esposa de Roberto. Digitei o valor, R$10.000. A transferência número não sei mais quantas, completando exatos R$2.350.000. Um número redondo, satisfatório. No campo Descrição, escrevi simplesmente: Boa sorte, Carolina. Não era maldade. Era mais como passar o bastão numa corrida de revezamento. Amanhã Roberto seria problema dela, não meu. Enquanto fechava o notebook, senti uma leveza que não experimentava há anos. Não era apenas o peso do casamento falido que estava prestes a deixar para trás.
Era o peso de fingir, de calcular, de me diminuir para caber nas expectativas alheias. Você já sentiu aquela sensação de liberdade que vem quando finalmente decide ser verdadeiro consigo mesmo, não importa o custo? A última lasanha, o último vinho, os últimos 10.000. Enquanto Roberto saía para mais uma noite de mentiras, eu me preparava para o confronto que mudaria nossas vidas para sempre. Roberto chegou em casa às 10 horas da manhã seguinte, cabelo desgrenhado, mesma roupa do dia anterior, cheirando a perfume barato e culpa. O que ele não esperava era me encontrar na sala, sentada calmamente na poltrona, com 2 malas ao lado e a doutora Renata folheando documentos na mesa de centro. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando de mim para as malas, para a advogada e de volta para mim. Seus olhos, ainda vermelhos da noitada, tentavam focar e entender a cena. Sorri tranquilamente, aquele sorriso que você dá quando finalmente tem todas as cartas na manga e não precisa mais blefar. "Estou me divorciando de você, Roberto", respondi com uma voz tão calma que nem parecia minha. "Esta é a doutora Renata, minha advogada, e aquelas são minhas malas, caso a ressaca esteja atrapalhando sua capacidade de observação." A doutora Renata se levantou, estendendo um cartão de visitas como se estivesse oferecendo um canapé em uma festa. "Bom dia, Sr. Medeiros." Os documentos preliminares já foram preparados. Seria conveniente marcarmos uma reunião com seu advogado o quanto antes. Roberto pegou o cartão automaticamente, mas seus olhos estavam fixos em mim. "Você não pode estar falando sério", disse ele finalmente, passando a mão pelos cabelos em desalinho. "É por causa daquele dia com a Patrícia? Sua mãe te contou, não foi? Aquilo não significou nada, foi só..." "Patrícia, essa é nova", comentei, fazendo uma anotação mental para adicionar este nome à minha lista. "Não, não é por causa da Patrícia, nem da Carolina, nem da Magali, nem da Clarinha do RH, nem da instrutora de Pilates, nem da recepcionista daquele hotel em Guarujá." Fui enumerando nos dedos, observando seu rosto empalidecer a cada nome. "É por causa de todas elas. E por minha causa também. Porque finalmente percebi que mereço mais do que migalhas de atenção de um homem que não consegue ser fiel nem à própria sombra." Roberto se jogou no sofá, sua postura típica quando se preparava para uma de suas performances dramáticas. "Bia, podemos conversar sobre isso. Posso mudar, juro que posso. Foi uma fase, entende? Pressão no trabalho, crise de meia-idade." Doutora Renata pigarreou discretamente e abriu uma pasta. "Senhor Medeiros, acredito que a senhora Beatriz tenha compilado um documento que pode esclarecer melhor a situação." Ela me olhou, pedindo autorização. Assenti. "É uma compilação bastante detalhada de suas atividades extraconjugais dos últimos 5 anos. Inclui datas, locais, nomes, presentes comprados, mensagens trocadas. São 164 páginas, caso o senhor queira contestar o divórcio." Roberto pegou o documento com mãos trêmulas, folheando rapidamente. Vi o momento exato em que a cor abandonou completamente seu rosto. Ali estava tudo. Screenshots de conversas, fotos dele entrando em hotéis com diferentes mulheres, até mesmo aquela selfie no espelho do banheiro que ele acidentalmente enviou para o grupo da família ao invés de para Carolina. "Como você..." começou ele, a voz falhando. "Isso não é tudo", continuei, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. "Existe também a questão financeira." Foi então que entreguei a ele o segundo documento. Um extrato detalhado das transferências que fiz ao longo dos anos. 10.000 aqui, 10.000 ali, ocasionalmente valores maiores para traições especialmente dolorosas. Para cada noite que você passou fora, para cada mentira descarada, para cada batom na camisa, eu transferi dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta particular em meu nome. Considere como uma taxa de suportar um cafajeste. Total acumulado, R$ 2.350.000. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Roberto olhava para os números como se fossem escritos em uma língua alienígena. Você
Você roubou de mim? Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz oscilando entre incredulidade e fúria. Sorri, mais para mim mesma do que para ele. Não, Roberto. Eu investi no meu futuro. Um futuro sem você. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Como você explicaria para alguém que passou anos te traindo que, na verdade, o verdadeiro golpe foi ele achar que você jamais perceberia? A cara dele, quando viu todas aquelas planilhas, valeu cada centavo só por aquele momento. Mas o que acontece depois que você explode sua própria vida? As consequências são mais surpreendentes do que você imagina. A notícia do nosso divórcio espalhou-se como fogo em palha seca. Primeiro foram as mensagens hesitantes das amigas. Bia, é verdade? Vocês terminaram? Depois vieram os olhares de pena no elevador, os cochichos no supermercado, até mesmo o porteiro do prédio perguntando se eu estava aguentando firme. O engraçado é que ninguém parecia surpreso com o fato de Roberto ter me traído. Era como se todo mundo soubesse menos eu. Ou talvez todos achassem que eu sabia, mas escolhia ignorar. De qualquer forma, a sensação era de ter sido a última a saber de uma piada sobre mim mesma. Os primeiros dias no meu novo apartamento em Pinheiros foram uma montanha-russa emocional. Acordava às vezes no meio da noite, desorientada, procurando por um corpo que não estava mais lá. Não por saudade, mas por hábito. 15 anos dormindo ao lado de alguém deixam marcas que não desaparecem da noite para o dia. Precisei reaprender a ocupar espaços. Passei a dormir no meio da cama, uma delícia por sinal, a deixar roupas espalhadas pelo quarto, sem ninguém para reclamar, a cozinhar apenas o que eu gostava. Adeus brócolis que Roberto insistia ser essencial para uma alimentação saudável, enquanto devorava hambúrgueres com as amantes. Pequenas liberdades que pareciam enormes depois de tanto tempo vivendo nas sombras de um casamento falido. Uma tarde, estava fazendo compras no shopping quando ouvi uma voz familiar me chamando. Beatriz? É você mesmo? Era Roberto, mais magro, com olheiras profundas e segurando um copo de café do Starbucks, como se fosse um salva-vidas. Percebi que era a primeira vez que nos víamos desde o dia do divórcio. Todo o resto tinha sido resolvido através dos advogados. Podemos conversar um minuto? Ele pediu com uma voz que não reconheci. Não era a voz confiante do Roberto que conhecia, mas a de um homem derrotado. Sentamos em um banco próximo à praça de alimentação. Eu estraguei tudo, não foi? Ele começou, olhando para o copo em suas mãos. Carolina me deixou quando descobriu sobre você, sobre as outras. Estou morando num flat minúsculo, perto do escritório. O pessoal do trabalho fica fazendo piadas sobre como você me passou a perna. Sinto muito, respondi automaticamente. Aquele sinto muito que as mulheres são treinadas a dizer mesmo quando não sentem. Mas a verdade é que uma parte de mim realmente sentia. Não pelo dinheiro, claro. Mas por todos os anos desperdiçados, por todas as chances que demos um ao outro e que foram por água abaixo. Eu mudei, Bia, ele continuou, olhando-me com aqueles olhos de cachorro abandonado que costumavam funcionar tão bem. Percebi o que perdi. Poderíamos tentar de novo? Recomeçar do zero? Sei que errei, mas as pessoas merecem segundas chances, não é? Por um brevíssimo momento, quase, considerei. Não por amor, mas pelo conforto do familiar, pelo medo do desconhecido. Então lembrei de todas as noites em claro, das mentiras descaradas, da forma como ele olhava através de mim, como se eu fosse invisível. Algumas coisas, quando quebram, não podem ser consertadas, Roberto, respondi, levantando-me. Mas desejo sinceramente que você encontre alguém que o faça querer ser uma pessoa melhor. E o mais estranho? Eu realmente desejava, porque o perdão, no fim das contas, não era por ele, era por mim. Espere, Bia, ele chamou quando eu já me afastava. O dinheiro. Você realmente pegou tudo aquilo por causa das minhas indiscrições? Virei-me lentamente, a bolsa, nova, caríssima, presente que me dei com meu dinheiro, balançando no meu braço. Cada centavo, Roberto.
Se você fizer as contas, foram cerca de 235 transferências, o que significa aproximadamente 235 traições em 5 anos. Isso dá quase uma por semana. Observei enquanto ele fazia os cálculos mentais, a compreensão da extensão de sua infidelidade finalmente atingindo-o como um soco no estômago. Caramba, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. É muito dinheiro. Balancei a cabeça sorrindo. Não, Roberto, é muito traição. E enquanto me afastava, percebi que estava caminhando mais leve, como se tivesse finalmente colocado no chão uma bagagem pesada demais que carregava há anos. Você já sentiu como é libertador perceber que não deve mais explicações a ninguém? Quem diria que rejeitar a segunda chance de Roberto seria apenas o começo da minha libertação? Mas espere para ver onde eu estava 1 ano depois. A vida tem um jeito engraçado de recompensar quem se valoriza. O sol entrava preguiçosamente pela janela do meu escritório na Paulista. Sim, minha consultoria financeira especializada em mulheres em processo de divórcio. Quem diria que todas aquelas planilhas de contabilidade criativa acabariam me rendendo uma carreira? Beatriz, sua próxima cliente chegou, anunciou Mariana, minha assistente, e sim, era a mesma Mari recém-divorciada do nosso grupo de amigas, que agora trabalhava comigo. Olhei para o relógio. 10 em ponto. Gostava de pontualidade. Era uma das muitas coisas que havia aprendido a apreciar agora que podia estabelecer meus próprios padrões, sem me ajustar às expectativas de outra pessoa. O ano que se passou desde o divórcio foi como um processo de redescobrimento. Voltei a fazer coisas que havia abandonado por Roberto não gostar. Aulas de dança, leitura de romances, água com açúcar, que ele achava bobos, até mesmo retomei o sonho antigo de aprender a tocar piano. Mas mais importante que isso, redescobri quem era Beatriz, sem o título de esposa de. No começo foi assustador, como aprender a andar depois de anos usando muletas. Houve tropeços, claro. Noites de solidão que pareciam não ter fim. Momentos de dúvida em que me perguntava se havia feito a escolha certa. Até que um dia, fazendo o balanço do mês na minha empresa, percebi que não pensava em Roberto há semanas. Foi como notar que uma dor crônica que sempre esteve lá simplesmente desapareceu. Minha relação com minha mãe também mudou. Solange, que sempre me criticou por aguentar desaforo, agora me olhava com algo parecido com admiração. Você me surpreendeu, filha, ela admitiu durante um almoço de domingo. Achei que ia perder tudo nesse divórcio, mas olha só para você. Empresária, independente, até está mais bonita. Ri com o comentário, mas sabia que havia verdade ali. A amargura que começava a me consumir tinha dado lugar a uma serenidade que se refletia até mesmo na minha aparência. E quanto ao dinheiro? Bem, tinha investido parte em imóveis, parte na minha empresa e doado uma quantia considerável para uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Não por culpa, aquele dinheiro era meu por direito, cada centavo ganho à custa de lágrimas e dignidade, mas porque sentia que deveria passar adiante a chance de recomeçar que eu mesma tive. Foi saindo do meu prédio numa tarde de sexta-feira que encontrei Lucas. Sim, o vizinho do 702 que quase beijei uma eternidade atrás. Beatriz? Ele chamou, parecendo tão surpreso quanto eu. Estava mais bronzeado, o cabelo ligeiramente mais comprido, mas o mesmo sorriso que chegava aos olhos. Meu Deus, quanto tempo! Você sumiu do prédio, achei que tinha se mudado para outro país ou algo assim. Expliquei rapidamente sobre o divórcio, a mudança, a nova empresa. Uau, parece que você esteve ocupada, ele comentou, genuinamente impressionado. Eu também me divorciei, finalmente, acrescentou. As meninas estão morando comigo agora, dividimos a guarda. Houve um momento de silêncio, daqueles confortáveis, não constrangedores. Olha, eu sei que pode parecer repentino, ele começou, passando a mão pelo cabelo num gesto nervoso que achei inexplicavelmente charmoso. Mas você aceitaria tomar um café qualquer dia desses, sem elevadores interrompendo desta vez? Sorri,
sentindo um calor familiar no peito. Não aquela paixão avassaladora dos filmes, mas algo mais calmo, mais maduro. Adoraria, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia de conhecer alguém novo não me causava ansiedade, apenas uma sensação agradável de possibilidade. Porque agora eu sabia exatamente quem eu era e o que merecia. Você já se sentiu assim? Como se finalmente estivesse pronta para algo novo, não porque precisava desesperadamente, mas porque genuinamente queria.